Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Mersoncast. Nessa nova temporada, desperte o seu protagonismo. E antes de começar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo, acione o sininho e, claro, vai lá e ajuda a gente no Instagram, segue o Instagram, comente, curte, compartilhe, que isso engaja bastante, ajuda a gente a levar a nossa mensagem para mais pessoas. E hoje estou aqui novamente com a Thaís, né? Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui no nosso podcast. Desperte o seu protagonismo e o bate-papo de hoje vai ser muito legal. Muito interessante. O tema é psicologia organizacional, a gente vai falar sobre isso, mas começando sobre a parte de introdução no mercado de trabalho. Tudo que você precisa saber sobre currículo e entrevista com o nosso convidado especial, Jackson Monteiro. Isso, legal. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer muito, muito grande de estar aqui, né? Até é pelo tema, né? Desperte seu protagonismo. Foi aqui que eu despertei o meu protagonismo para o mercado de trabalho. Foi aqui que eu me introduzi para questões administrativas. Meu primeiro curso de digitação, inclusive, né? Foi aqui. Então, para mim é um prazer muito grande. Obrigado pelo E convite. isso enche a gente de orgulho, sabe? E porque é o que a gente quer mesmo, né? Fazer parte, né, de uma geração aí que entra na vida adulta, não só no mercado de trabalho, mas na vida pessoal aí fazendo a diferença. E eu sei que, né, você faz a diferença, principalmente na sua área de atuação, né, Jackson? Fala um pouquinho mais sobre. Legal. Eh, eu atuo na psicologia, sou psicólogo por formação, né? Me especializei em psicologia organizacional. Então, hoje tenho como missão contribuir para as empresas através das pessoas, né? Então, eu basicamente tenho isso como missão. O desenvolvimento de pessoas leva, consequentemente, o desenvolvimento das organizações. E o desenvolvimento das organizações leva, consequentemente, o desenvolvimento da nossa sociedade, né? Do nosso mercado, do nosso PIB, do país, enfim, tudo. Então, é muito interessante isso, porque a gente vê o valor das pessoas para com o movimento cultural, social, né? E, através da psicologia, eu vi que seria um caminho muito próspero para isso, né? Porque eu sempre gostei de lidar com pessoas, sempre gostei. Mas tinha muita dificuldade, porque eu era muito tímido, primeiro, era muito tímido. Segundo, porque eu não tinha nenhuma bagagem, né? Com quem eu tinha convívio era meus amigos da escola, minha mãe e meu irmão em casa, basicamente. E aí, então, mas não conhecia psicologia, não sabia nem o que fazia um psicólogo na época, nunca tinha passado por psicólogo, ninguém da minha família, não conhecia. E aí, onde eu trabalhava, uma mulher, né, a Ivete, tinha uma filha que fazia curso de psicologia, e ela sempre relatava, minha filha tá fazendo estágio em tal empresa, minha filha tá fazendo estágio na clínica, minha filha tá fazendo estágio social, ela foi pro Rio de Janeiro fazer um acolhimento, enfim. Eu falei, nossa, interessante isso, hein? Tá. E aí, guardei. Quando eu fui prestar o vestibular, eu falei, vou entre administração, porque eu já trabalhava no ramo organizacional de empresas, e fiz ali segundo plano psicologia. E aí passei e falei, eu vou pra psicologia. Vamos ver o que que vai dar, né? Fiquei ali 1 mês, 2 meses, 3 meses pagando. Eu falei, cara, é isso daqui. Não tem como eu sair mais. É isso que eu quero pra minha Que vida. legal. Olha o quanto de oportunidade no mercado de trabalho que se tem. E olha o quanto de oportunidade de desenvolver o meu próprio valor pessoal que isso se tem, né? E além de tudo, né, uma carência muito grande, né, no mercado de trabalho, as empresas sentem essa carência. Por outro lado, jovens querendo, né, entrar no mercado de trabalho, mas com dificuldades que eles nem têm às vezes a consciência, né, do É, que fazer ou do déficit que tem, né? Muitos às vezes só no ensino regular e principalmente aquele que está no ensino público, que o déficit é maior ainda. Eu comento aham, bastante, né, que o ensino público, infelizmente, não está preparando nossos jovens nem para a faculdade, nem para o mercado de trabalho, muito menos, né, no desenvolvimento pessoal, exato. né, nas questões que esse, né, jovem vai enfrentar quando chegar na vida adulta, que Uhum. são muitas dificuldades, muitos problemas, né, muitos obstáculos, desafios, Sim. vários desafios
e ele não está preparado. Por isso que também, né, a área da psicologia, a gente, né, hoje trabalha muito, né, levando mais clareza nessa área, da questão da inteligência emocional, Sim. da socialização, e tentar desmistificar bastante, né, essa questão que, você fazer, né, um acompanhamento, né, de terapia, não tem nada a ver com você ser louco, Exato. né? Então, assim, Graças a Deus isso já está sendo, né, Tá sendo quebrado. quebrado, porque tinha muito esse conceito. Exatamente. Até não só o psicólogo, até o psiquiatra Uhum. tem gente que acha que é só para quem é louco, mas também não tem nada a ver com isso. Exatamente. E ainda bem que tá se perdendo isso, né? Um paradigma que acaba limitando o desenvolvimento das Sim. pessoas. As pessoas Perfeito. antes iam no consultório, chegava para ser atendido, era escondido, era pela porta de trás, era ninguém pode me ver, de chapéu, de ó. Não, hoje em dia as pessoas postam, né? Valorizam ali o trabalho de psicoterapia. Então, tá num processo de construção para eliminar essa barreira, para eliminar esse paradigma, assim, que é muito importante, muito. E o Legal. papel o papel do psicólogo nas organizações, como é importante. A gente está falando da psicoterapia, né? Mas Aham. como é importante o papel do psicólogo nas organizações. Eu acredito que você vai falar um pouquinho, né? Uhum. Nesse trabalho que você faz de encontrar a pessoa com o perfil que a vaga precisa, a vaga do trabalho precisa. Então, eu costumo falar que não é que você, né, é bom ou não para a vaga, né? Muitas vezes você é bom para a vaga, mas você não tem o perfil que a vaga precisa, você tem o perfil para outras vagas. Sim. Então, essa diferença que vocês fazem nas organizações, eu acho muito legal. Quando a gente fala de emprego, falando na ótica de um jovem, nasce de uma intenção, de um desejo, de uma dificuldade, uma necessidade até financeira, Sim. enfim, né? Então, normalmente, né, a busca pelo trabalho nem sempre é só pela ocupação, mas sim pela intenção de ter uma receita, de ter um Sim, financeiro. sim. E aí tem um processo que é conseguir chegar até no mercado de trabalho, onde a gente vai falar agora do primeiro passo. Qual que é o primeiro passo para chegar até uma, né, oportunidade de trabalho? O primeiro passo, eu costumo dizer, Wagner, é que facilitar a sua comunicação. Jackson, eu não estou preparado ainda para me comunicar a nível de oratória, mas o currículo é um passo de comunicação, é a sua primeira comunicação com a empresa. Então, é você desenvolver sua comunicação escrita para elaborar um bom currículo, para você se apresentar de primeira mão para a empresa. Quem que é você? O que você pretende? O que você faz? O que você já fez? Já que essa é a minha primeira experiência, eu nunca trabalhei. Tá bom, mas você já teve algum... a nível social, já teve algum trabalho social? Já Legal. contribuiu? Já fez freelance em algum lugar? Isso daí conta na hora de selecionar um Um currículo. voluntário, né? Um O trabalho voluntário, trabalhei numa ONG, fui... como chama, que tem dentro das escolas? Tipo Representante de classe. representante de classe, isso. Coloca isso no seu currículo de estagiário. Claro que depois, né, que você alcança nível mais analista, você deixa de fazer sentido. Mas na sua primeira oportunidade de emprego, coloca esses pontos que são importantes, porque demonstra o seu interesse, a sua proatividade, né? A pessoa foi representante de sala, poxa, olha o nível de liderança que esse estagiário vai chegar aqui na empresa. Então, eu sempre costumo falar, não tem experiência profissional em carteira? Coloca suas experiências extra carteira. Coloca aquilo que você já fez em algum momento. Tá? Jackson, nunca fiz nada. Então, já começa a fazer agora. Né? Então, já vai atrás de alguma coisa para você se desenvolver também. Né? Então, aprimore sua comunicação e o currículo é o primeiro passo, a primeira comunicação de apresentação para a empresa. O currículo é a carta de apresentação, né? A primeira imagem que você vai passar é pelo currículo. Aqui a gente recebe currículos, às vezes quando a gente abre um processo, muitas vezes também assim, aleatoriamente, né? As Uhum. pessoas, né, têm esse hábito de pulverizar currículo, mesmo É. se não está contratando com nenhum anúncio específico, sai distribuindo currículo, Uhum. né? É uma opção. E a gente pega muitas coisas assim no currículo, ou a gente sente muitas faltas no currículo que a gente fica até na dúvida. Será que a pessoa não soube comunicar, né, se expressar através do currículo e ela pode até ter conhecimento, conteúdo, algum tipo de experiência, como você comentou Uhum. agora, ou não, simplesmente ela não tem nada.
e não tem noção nenhuma, e por isso que o currículo chegou daquela forma que, lamentavelmente, é descartado. O que que você, assim, na sua experiência, o que você mais vê como um ponto que precisa ter atenção e que muitos cometem esse erro aí? Qual o erro mais percebido Ó, no currículo? primeiro erro que o jovem não pode cometer é erro de escrita, de português, sabe, das palavras, porque a gente, eu costumo dizer o seguinte: conhecimento pode ser que você não tenha, mas a informação você pode ter. Você pode buscar no Google, você tem ferramentas de inteligência artificial, você tem o Canvas lá com modelo Tem pronto de elaborar corretor no currículo, tem Word. corretor no Word. Então tá tudo bem você não ter conhecimento, né? Você vai adquirir, mas informação você consegue ter acesso, então busca acesso à informação. Então, o que eu vejo, erro de escrita ou currículo, às vezes, não sei se essa é a melhor palavra, mas eu vou usar porque eu não pensei em outra. Mas currículo desleixado, sabe? Aquele que não dá importância nenhuma na escrita. Então, como Acho que que... será aquele currículo meio desorganizado, a pessoa não pensou em Desorganizado. organizar as informações, né? Em Isso. dedicar um tempo para deixar aquilo de uma forma que você olha, a pessoa cuidou Exato. ali, né, da formatação do currículo. Exato, exato. Às vezes coloca apelido, né, no currículo. Às vezes o telefone, esse é um segundo ponto que eu ia falar, mas às vezes o telefone incorreto, né? Como que a empresa vai se comunicar com você se você não colocou o telefone de forma correta? Então, assim, tenha cuidado com a elaboração do currículo. Se não sabe, não tem dúvida, procura alguém, procura um modelo dentro da internet, do Canva, da inteligência artificial, enfim, mas tenha o cuidado, né? Porque o recrutador vai olhar assim e fala, poxa, essa pessoa, olha o cuidado que essa pessoa teve para elaborar o seu primeiro currículo. Ou não. Essa pessoa não teve cuidado nenhum, não Uma teve dedicação dedicação ou não. nenhuma. Como que vai ser a dedicação dele aqui no primeiro mês de empresa, Legal. no segundo mês de empresa, no primeiro ano de empresa? Então, o seu primeiro contato, sua primeira comunicação reflete também com a sua futura comunicação, com o seu futuro desempenho na empresa, né? Pode ser que não, que mude, mas a interpretação na primeira, a primeira impressão é que fica, né? A primeira impressão que você vai passar é essa, não teve cuidado nenhum com a elaboração do seu currículo, e aí? Como que vai ser o seu cuidado com a empresa, né? E às vezes, né, assim, dependendo da vaga, dependendo da empresa, tem dezenas e dezenas de currículos que a empresa recebe, que o recrutador vai analisar. É. E aí ele vai analisar de uma forma muito mais objetiva, rápida, não vai. E não vem ao caso ali a motivação, né, que a pessoa teve ou, né, a carência que ela tem por não ter um currículo bem formatado, corretamente. É. Como vocês comentaram aí, hoje tem a tecnologia, a grande maioria tá com o celular na mão, tá com a Uhum. internet, e às vezes não usa isso como fonte, né, para fazer essa busca, né, da informação, É. essa busca do conhecimento e que vai trazer essa ajuda. Usa só para entretenimento. E na maioria Perfeito. das vezes a empresa também, o que que ela precisa? De uma pessoa proativa, Uhum. né, que não fica esperando as coisas chegarem até ela de forma já pronta ou mastigada. Igual, não tem, né, não sabe como fazer, mas tem meios de descobrir como. Não espere chegar até você, tenha já essa iniciativa, essa proatividade, que já faz parte do exercício para o mundo, né, empresarial, para Muito. o mercado de trabalho. Uhum. E aí você tocou num ponto muito interessante, até de compartilhar. O recrutador, a pessoa que está selecionando o currículo, é muito rápido, é questão de 30 segundos. O recrutador não passa mais de um minuto selecionando um currículo. Então é 30 segundos. E vai olhar o quê? Palavras-chave. Então você não pode deixar um currículo padrão para mandar para todas as vagas, um currículo para mandar para marketing, um currículo para mandar para compras, um currículo, o mesmo currículo para tudo, porque ele vai olhar palavras-chave. Então, de repente, eu vou para a área de marketing, eu preciso ter ali as palavras-chave de marketing, né? Adobe Premiere, Adobe Photoshop, tem... Opa, esse currículo me chamou a atenção, vou passar mais tempo nele. Então, é timing. Então, você precisa ter palavras-chave no seu currículo. Vou me candidatar para uma vaga
de marketing. Tem alguma coisa de Photoshop, de Adobe Premiere, de gravação de vídeo, de Canva, coloca essas palavras-chave porque vai chamar a atenção do recrutador. Olha, eu vou para essa vaga de auxiliar ou estagiário de compras. Tem o Excel? Opa, coloca Excel porque vai ser muito importante Me deu para essa vaga. curiosidade aqui, então vou fazer a pergunta. Então, Uhum. você não deve colocar tudo que você tem de formação num currículo. Você tem que pensar, pelo que você falou, né? Então, você tem que pensar o que essa vaga precisa. Porque às vezes Isso. você tem um curso lá, não sei, vai tipo ser de… irrelevante. Tem um curso de manicure. Uhum. Eu vou, né, trabalhar em uma rede de salão ou em algum local onde trabalha com beleza. Isso pode ser que seja interessante, Exato, né? exato. Porque, olha, eu tô já num curso na área da beleza, né? Uhum. Então, pensar e aí colocar só as informações meio que estratégico, então, Isso, que seria? faça sentido para aquela A vaga. ênfase, né? O destaque ser Aham. naquilo que faz mais sentido. É Legal. interessante. Porque é rápido. O recrutador vai passar um olhar muito rápido no seu currículo. E aí, também, em paralelo a isso, você precisa ter uma plataforma de emprego muito boa hoje, é o LinkedIn. Então, estrutura o seu LinkedIn também com palavras-chave para conseguir captar emprego. Isso. Hoje, nós temos um modelo de contratação que chama Hunting. Então, é um modelo mais ativo de contratação. Então, uma grande empresa está com 5 vagas de estagiário, né? Pode ser que ele vai fazer, é uma demanda grande, precisa fazer um hunting, então ele vai buscar, vai caçar esses estagiários, vai entrar em contato, então vai fazer uma pesquisa de palavra-chave lá no LinkedIn e vai aparecer ali os primeiros, né? Uma vaga para auxiliar, para estagiário de marketing, por exemplo, vai aparecer ali os primeiros, aqueles que têm formações, aqueles que têm alguma experiência, que têm cursos, enfim. Então, outra dica muito importante que as pessoas às vezes não sabem, que até essa é uma fonte de informação também, estrutura o seu LinkedIn, gente. O LinkedIn é hoje uma das principais plataformas para conseguir emprego ou mudar de emprego, né? Então, o LinkedIn é muito importante. Certo. Tá, aí vamos supor aqui que o candidato lá já fez o seu currículo, tá bacana o seu currículo, já chamou a atenção do Uhum. recrutador nos 30 segundos. Uhum. Se vira nos 30, viu? Tipo, E aí a próxima etapa é a entrevista. Vamos falar agora um pouquinho de entrevista. Boa. E na entrevista, né, qual que também é a situação que o candidato ele chega e ele pode ter, né, ser prejudicado ou favorecido no sentido assim, né, Uhum. por ser assertivo na entrevista. Tá. Ó, primeira coisa que se deve evitar é mentira, né? Eu não posso ficar nervoso. Pode ficar nervoso. Às vezes é sua primeira entrevista, tá tudo bem ficar nervoso, né? Muito possivelmente o recrutador vai estar preparado para lidar com esse nervosismo, né? Vai te deixar mais à vontade. Então, nervosismo é natural, tá tudo bem. Agora, não queira converter isso, às vezes, em mentira, né? Em falar alguma coisa que você fez que você nunca fez, em falar um conhecimento que você tem que você não tem. Então, traga a verdade para aquilo. Segundo ponto, comunicação, a forma de se expressar. Então, às vezes a pessoa é muito tímida, né? Normalmente a gente tem essa característica de personalidade introvertida, e aí você precisa… Eu, por exemplo, sou uma pessoa de característica introvertida, e precisei desenvolver estratégias compensatórias de comunicação para conseguir me comunicar. Então, comece isso desde cedo. Então, apresenta um trabalho na escola, fala sua opinião na roda de amigos para você desenvolver sua comunicação. Porque esse vai ser um ponto importante para converter experiência que você não tem. Posso não ter experiência nenhuma no mercado, mas eu me comuniquei muito bem. Eu passei a minha trajetória de forma muito clara. E aí, o recrutador pode ter certeza que você vai, pelo menos, ser visto pela forma que você se comunica. Comunicação clara é um ponto principal, assim, saiba se comunicar para ir bem na entrevista. Hoje a gente tem um foco muito grande aqui na Bimerso em ajudar esses jovens, né, principalmente os introvertidos, mas no geral, né? Porque aquele que é extrovertido também tem uma parte aí que não é tão favorável, que é uma Uhum. comunicação soltas, aleatória, fala não muito demais. assertiva, Um né? conversador, não um comunicador. Então, Aham. às vezes não é assertivo, né, na comunicação. Mas o introvertido,
a gente tem muito cuidado e, assim, uma atenção para ajudar ele, porque às vezes tem uma preocupação de se expor, tem alguma coisa por trás e que está limitando um pouquinho e vai chegar nesse desfecho. Vai perder oportunidades por não conseguir se expressar. Então tem que desenvolver realmente, né? A gente procura ajudar ele a desenvolver pelo menos um mínimo de comunicação para ele conseguir, né, chegar numa entrevista ou em qualquer lugar e se expressar Sim. de forma que, né, o outro lado compreenda, né? E a gente percebe que, né, é um medo que a maioria tem e que depois que passa pelo processo das apresentações que a gente provoca aqui, Isso. da Eu lembrei exposição disso, controlada. quando ele falou, eu lembrei da Missão Brave, né? Exato. Então, os alunos que participam da Missão Brave, a gente fala, né? É que se você usa um nome chique, né? Estratégias compensatórias. Mas a gente fala que essa experiência da Missão Brave, ela vai trazer para esse jovem recursos emocionais para ele lidar, né, lá na frente, seja numa entrevista de emprego, numa reunião de trabalho, com essa timidez ao falar em público, ao falar diante de um entrevistador, diante de um chefe, de um cliente, né? Porque aqui é um ambiente controlado, então a gente testa né, eu testo o medo em um ambiente controlado, onde eu posso errar, aqui eu posso errar, e aí eu treino. E aí tudo isso eu falo, né, para eles. Isso vai fazer com que vocês se desafiem num ambiente controlado. Aqui vocês podem errar, vai dar frio na barriga, vai, mas vocês vão fazer, vai dar certo. E aí, opa, que bom, vou pro próximo. O próximo eu posso ser um pouquinho melhor e eu vou melhorando. E aí, quando chega ali os alunos, depois de algumas missão Brave, com um desempenho assim que a gente olha e fala, olha como você evoluiu, a gente fica assim encantado, né? Legal. Ô, Jackson, até você já participou como banca, Participei, né? participei, Banca na tive Missão o Brave, prazer. já sabe exatamente como Uhum. é na prática, né? E é um trabalho que eles chegam lá depois, alguns, né? Às vezes teve muita ansiedade, muita insegurança, mas chega lá na hora da apresentação, consegue, né, transmitir, né? Então é muito gratificante ver esse resultado, porque é uma competência que vai, né, fazer muita diferença na vida dele. Já desde agora, mas principalmente, né, nessa questão de uma faculdade, numa entrevista, no mercado de trabalho, na atuação da própria atividade que ele for exercer, ele vai precisar se comunicar, né? Então é muito bacana mesmo. Ô, É. Jackson, além dessa questão aí da comunicação, o que mais na comunicar? Não é nem comunicação nesse caso, é de conseguir se expressar, né? Sim. E com verdade, né? Não com Sim, historinha, com sim. mentira. Jamais mentir numa entrevista. Não mente no currículo também, porque Não a mente, entrevista vai exato. validar o vai que validar. você colocou no Acho que currículo. foram duas, né, que ele falou, não mentir e a comunicação, né? Isso. Como E o que mais você destacaria aí para um jovem se dar bem na entrevista, seja para evitar ou para fazer? Ó, um ponto muito importante também que a empresa vai valorizar, demonstre interesse pela empresa. Então, assim, vai preparado na entrevista. Olha, fui convidado para participar numa entrevista pela empresa Bimerson. Entra no site dessa empresa, vê o que que ela faz, qual que é o ramo, o que que você poderia contribuir, que experiência você teve que de repente está alinhado com a empresa, sabe? Porque uma coisa que você fala, o recrutor vai falar, opa, nossa, ele já fez publicação para uma escola de educação para tia, né? Olha que interessante, ele pode agregar aqui para mim. Então estuda sobre a empresa, demonstre interesse pela empresa. Porque não é interessante a gente sair para conversar com alguém que demonstre interesse pela gente? A mesma Ei, coisa é o recrutador. O recrutador quer saber o que que você demonstra interesse pela empresa também, né? Então, esse é um ponto principal também. Demonstra interesse, tá? Estuda, veja quem que é a empresa, porque às vezes chega, ó, te chamei para participar do processo seletivo para vaga de auxiliar aqui para a empresa tal. Não sabia não. Como que é o nome da empresa mesmo? Bi o quê mesmo? Aí você já perde toda a já perde. credibilidade, né? Então, assim, demonstre interesse pela empresa. Esse terceiro ponto, assim, principal. Nossa, que bacana. legal. Você fez eu me recordar aqui, lá atrás, a gente estava falando de currículo, não vou entrar muito a fundo, mas é meio nostálgico. Eu lembrei da época, meus primeiros currículos que eu fiz no papel. Uhum. Tinha tanto um papel padrão de livraria que você preenchia. Nossa, faz tempo isso, hein? E uma questão, olha que interessante, eu nunca fui bom de entrevista, Uhum. né? Na minha época, não, mas naquela época, eu tô falando de mais de 20 anos.
atrás. Tinha uma questão que me favoreceu muito em conquistar minhas oportunidades, né? Primeiro porque, assim, eu não tive tanto preparo nessa questão de entrevista, era mais Uhum. na vontade, né? Mas a comunicação me ajudou bastante, no sentido que naquela época era mais fácil chegar direto numa empresa, num recrutador, no dono, e eu fiz muitas vezes Uhum. isso. Minhas principais oportunidades eu conversei ou com o gestor ou com o dono diretamente, e esse interesse, esse conhecimento, essa vontade, essa proatividade que fazia a diferença. Mas currículo mesmo, nas empresas que eu mandei na época, eu nunca tive muita chance, né? Que E hoje a foi se profissionalizando e mais, né? Nesse é. sentido, você tem menos acesso ao gestor, ao É. Hoje, dono. é isso que eu ia comentar, hoje é muito difícil, assim, é raro você ter uma indicação direta, passar direto, mesmo com indicação, o ideal é ter um processo. Aqui, pelo menos, sendo indicado ou não, vai passar pelo processo, Sim, sabe? sim. Normal, com outros candidatos, não vai atravessar. E até pelo fato que a gente procura, né, manter um profissionalismo, Uhum. né? O profissional que vai conduzir, né, a seleção, a entrevista, ele tem esse preparo imparcial para colocar a Sim, pessoa certa na vaga certa, exato. né? E quando você não segue esse processo coerente, o desafio e a dificuldade para a empresa é grande depois, vai ter consequências Uhum. negativas por causa É. disso. É, isso é verdade. E isso faz muito sentido, até porque que está em decadência o famoso QI. Porque as empresas perceberam que é muito importante você ter uma pessoa qualificada para aquela vaga do que uma pessoa indicada para aquela vaga, né? Ter a aderência, ter o match que a gente chama, né? Que é o perfil do candidato para com o perfil da empresa. Então as empresas perceberam isso, que gera muito mais valor para a empresa, para o cargo, né? Para o setor, do que indicação. Porque de repente, nossa, é a melhor indicação, é o líder da minha igreja, uma pessoa boa, mas chega para fazer, sei lá, rotinas administrativas de contas a pagar, não tem perfil. Uma É, pessoa de muita comunicação, se comunica bem, não tem um perfil de análise, não tem um perfil de planejamento, né? Então as empresas passaram a perceber isso, que indicação não é tudo, né? sim. É, Qualificação, aderência é mais. eu vejo assim para mim aqui, né? Eu uso talvez num critério de desempate, quando tenho 2 candidatos muito Isso. próximos, né. Uhum. Você falou assim também agora da questão da pergunta, assim, sobre a empresa, né. Olha, quem está assistindo esse podcast vai ver, assim, que eu vou passar algumas coisas, alguns segredos pessoais aqui de Revelar. contratação. Olha Espera aí. aí. Tadadadã. Segredos É. revelados. É, ó a thumbnail aí. Vou explicar. Primeiro, assim, há muito tempo eu não me desafio a fazer um processo 100% aqui pela empresa. Eu não acho assertivo, né? Uhum. No máximo, talvez eu faço, né, o recrutamento, pego os currículos, mas o processo é feito por um profissional, por uma agência, enfim. Depois, aí tem uma última etapa, sim. A etapa final é comigo. Depois que Uhum. passou pela essa linha mais técnica, Aham. aí passa, né, comigo, esse candidato. E eu faço muitas perguntas. Uma delas é: por onde conheceu a empresa? Se já conhecia antes, por onde ficou sabendo da vaga? Sim. Ah, anúncios, enfim. Aí depois que você descobriu da vaga, o que que você entendeu da nossa empresa? Né, é nesse sentido mesmo. Espera aí, Uhum. eu só mandei o currículo e não sei de nada. Quem já faz uma pesquisa, olha, ainda eu pergunto, o que chamou a sua atenção para Legal, essa vaga? Então, a legal. sensação é que a pessoa caiu perdida. Eu tô Exato. perdida, caí aqui na mesa É. pra eu entrevistar, porque ela não pesquisou nada, né? É, Pode ser, né? A gente está falando do futuro dessa pessoa e do futuro dessa empresa. Então, o mínimo que seja, vou passar 1, 2 anos nessa empresa. Você vai passar 1, 2 anos nessa empresa. Você vai passar o seu futuro na empresa. E você vai passar seu futuro em qualquer lugar? Ou a empresa vai contratar qualquer um, né, para fazer parte do futuro? Então, É interessante isso que você falou, que eu já falei para alunos, né? Eu falei, olha, vamos supor que você durma 8 horas por dia, o dia tem 24 horas. Aí você fica 8 horas na empresa, 2 horas ali de almoço, meia hora para você, se você mora no interior, né? uhum, 20, meia hora para você é, chegar na sua casa, voltar, ou até mais tempo, dependendo de como você vai.
Soma aí 8 mais 2, 10 horas, umas 14 horas você tá fora da sua casa. Você convive mais com as pessoas do trabalho do que com as pessoas que moram com você. Exato. Muito mais tempo. Então, é exatamente o que você perguntou. Você quer trabalhar em qualquer lugar? É importante até a pessoa pesquisar bem esse lugar, saber, né, como que é, se está alinhado com seus valores, né? Isso é Isso, importante. muito, muito. Alinhado com os valores principalmente, né? E saber da cultura da empresa, da cultura organizacional. Então, por exemplo, eu sei que nem aqui com a Bimerso eu tive contato e eu sei que é uma empresa que preza muito pela sua cultura e preza muito pelos seus valores, né? O que que eu tenho em paralelo, de comum, em comum com essa empresa? Traz isso na hora que o Wagner perguntar, por exemplo, né? Não, eu faço muitas É. perguntas de alinhamento de cultura e de valores. Uhum. Porque depois que passou dessa parte, né, do profissional, o que vai definir para mim claro, tem a parte técnica, sim, é importante, tem que ter o mínimo Sim, necessário ou a compatibilidade para ser desenvolvível, né, desenvolvido as competências técnicas, vamos dizer Técnicas, assim, tem sim. que né? ter o mínimo, porque eu já fiz escolha e não só uma vez, de candidatos que tinham naquele momento ali, uma competência inferior, tecnicamente falando, mas ele era muito mais desenvolvível. Uhum. Mas o que pesou foi o alinhamento de cultura e de valores. Aí É. tem outras perguntas para eu chegar nesse ponto, que aí é essa só você passando pela entrevista você vai descobrir. Pra Jackson, você saber. tá muito bacana a nossa conversa, então, ó, lembre você que está assistindo, são, ó, ensinamentos que com certeza vai fazer a diferença na sua vida, na sua introdução ao mercado de trabalho, na sua promoção também, se você quer mudar né, de função. E falar em mudar de função, a gente vai, né, futuramente, em um outro episódio, falar sobre isso, sobre, né, essa parte do olhar das empresas para promover um colaborador, o que que elas esperam, o que elas desejam de uma pessoa, o que elas valorizam num profissional, que às vezes, assim, brilha o olhinho da empresa em querer contratar, em querer promover. A gente vai falar isso num novo episódio, então fica atento. Lembre de seguir a nossa página, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas aí, para ficar, né, ajudando, né, outras pessoas também. Eu esqueci de falar do nosso Instagram. Vai lá, @bimerso. Thaís, suas considerações aí? Muito legal esse bate-papo. O que eu achei mais interessante, não só isso, né? Mas o que eu achei muito interessante foi você falando no começo como você escolheu a psicologia e, conforme você foi falando, né? Eu trabalhei num lugar e, né, a pessoa falava, ai, minha filha fez isso. E isso reforça até algo que a gente traz aqui já trouxe em alguns momentos, que é a importância do jovem hoje, que não sabe o que vai seguir de área na sua vida, ter experiências no mercado de trabalho, para ele descobrindo o que ele gosta mais, porque o jovem tem esse dilema, né? O que que eu vou fazer? Eu tenho que escolher uma faculdade agora? Não, né? Você pode ter experiências para você ir descobrindo o que você gosta. E isso foi exatamente pelo que você falou, né? Sim, O que aconteceu com você, onde você foi ali tendo suas experiências de trabalho e a psicologia te encontrou, né? Não foi exato. você que encontrou, ela te encontrou. Então, eu achei isso bem legal. Quero agradecer muito aí a sua participação, o conteúdo que você trouxe aqui pra gente, riquíssimo. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. E até complementando isso, eu acho que realmente, né, existe uma pressão social, às vezes familiar, em cima do jovem. O que que você vai ser quando você crescer? Que profissão que você vai ter? Eu preciso rápido. Nossa, eu tô para fazer 18 anos, eu preciso saber o que eu... E às vezes não precisa, né? Se insere dentro. Nós nunca somos nada. Nós nunca somos nada. Nós apenas estamos. Hoje eu estou psicólogo, hoje eu estou psicólogo organizacional. Daqui 5, 10 anos eu não sei, talvez eu mude de carreira, né? Então, existe isso. Você tem a oportunidade de se ingressar, né? Veja se é isso que você quer, veja se você gosta, né? Veja o que te chama atenção e depois você vai, busca e desenvolve uma carreira sobre aquilo. E aí, ao longo do tempo, você vai tendo outras experiências, às vezes vai gostando de outra coisa e tá tudo bem, né? Legal, Jackson, muito obrigado, né? E a gente
com certeza vai atingir o nosso objetivo, né, de despertar o protagonismo do jovem através desse conteúdo, desse conhecimento que você compartilhou hoje. Então, nossa gratidão. Legal, eu que agradeço. Pessoal, Valeu. até mais. Até.